precisamos desfrutar de uma vida de separação. Nessa manhã vamos falar algumas verdades, algumas realidades a respeito desta separação também, citando alguns textos das Escrituras Sagradas, fazendo algumas observações. Mas sempre é bom fazermos as conexões adequadas para que possamos avançar. Então, desde o primeiro momento, que foi no sábado pela manhã, nós estamos já trazendo aos irmãos aqui alguns pensamentos a respeito desse tema tão atual, tão necessário e especial para nós, povo de Deus, que é: não ameis o mundo. Não ameis o mundo. E essas verdades, elas precisam ser sempre repetidas em nossos corações para que fiquem alicerçadas. Vocês se lembram claramente, os que estiveram presentes, né? Nós amamos o mundo porque nós não amamos de modo adequado o Senhor. E por que não temos amado o Senhor de modo adequado? É porque nós ainda não conhecemos. Veja, ele está falando que aqueles que não deveriam estar no mundo, mas ainda sentem atrativos do mundo, afetos das coisas do mundo. E o que nós queremos dizer aqui, o que a Bíblia diz, é que nós temos que ter o melhor amor, que é Cristo, que deu a vida dele lá na cruz há 2000 anos por nós, para nós termos a oportunidade de ter uma vida eterna nele, uma vida espiritual eterna, um corpo glorificado oportunamente. E aí a gente vai cuidar dos amores dos filhos, dos netos, do cônjuge, dos negócios e de tudo mais. 24 horas, que aí eu chamo de gestão cristã da vida, é 24 horas. E é isso que ele está falando, não ameis o mundo. E ele está falando para filhos de Deus. Imagina o ímpio, imagina o religioso, que está cheio de afeto pelas coisas do mundo. E isso pode ser até o cuidar da própria família. Amar a família, cuidar da família, tudo bem. Mas se não tiver o amor de Cristo, isso é efêmero para o nosso Pai Celestial. É isso que nós estamos trazendo de uma realidade espiritual que poucos conhecem. Adequadamente o quanto ele nos amou. E para que nós tenhamos essa revelação clara em nossos corações, tanto de uma realidade quanto de outra, clamamos e precisamos do Espírito Santo. Que ele lance luz sobre estas verdades. Primeira, sobre o quão ele nos amou. E para tanto nós já trabalhamos de maneira até não exaustiva, mas com bastante abundância, a respeito do contemplar a face de amor do Senhor Jesus, de modo especial naquele cenário chamado Calvário, onde já consideramos os 7 brados da cruz, onde já consideramos os 6 milagres da cruz, e cada uma dessas verdades, elas foram trazidas para o nosso coração para nós tocarmos um pouco do amor de Jesus revelado na cruz por nós. E estes fatos precisam constranger nossos corações. Tudo isso que ele fez por nós naquela cruz precisa atrair nosso coração a ele. E esse é o problema. Se nós realmente sentirmos no coração o que significa aquela cruz, o que esse homem, Jesus Cristo, fez por nós, e não se pôr em profundo constrangimento, ele deu a vida dele para tirar o pecado do mundo. E poucos no mundo aceitaram Cristo. Isso é muito doloroso. Eu sinto vergonha da raça humana. Mas Deus está ciente disso, é lógico. O que ele pede para a gente ser regenerado, transformado. Para isso é necessário nascer de novo e começar um processo de limpeza, de separação, de purificação. E para isso
a gente tem que morrer para as coisas do mundo. Morrer para as coisas do mundo não significa não amar os filhos, amar o cônjuge, os pais e tudo mais. Mas, sobretudo e primeiro, ter o melhor amor, que vai ser então nosso cabeça, e guiados pelo Espírito Santo, que passa a habitar o nosso coração nesse momento. E aí, vocês vão ver que o coração, quem não nasceu de novo, vai ver que o coração vive tranquilo. Vive tranquilo não quer dizer que vive dando risada. Não vive na balada da vida, não vive em festas. Não, a festa é já ter Cristo habitando, ou o Espírito Santo habitando no nosso coração. Agora a gente quer salvar outros, só que a gente não salva. A gente só quer levar uma palavra para ver se o outro acorda para a vida eterna, para o melhor amor, Cristo. E para isso não podemos amar o mundo. Então vejamos o quão fomos amados por Ele, o quão amados somos dele. E lógico, uma vez que isso começa a vir ao nosso coração de modo impactante, nosso coração começa a ser queimado de amor por Ele. Porque nós vimos o quão Ele nos amou e nos ama. E a forma de cada um perceber esse coração queimado e que representa o amor por ele, é percebido por cada um quando você só quer falar dele. Ora, quando você ama uma coisa, você toda hora quer falar dela. E o que acontece? O mundo não quer ouvir sobre Cristo. O mundo religioso fala de Cristo, não fala para dar boca para fora. Já o cristão verdadeiro, ele sente no coração. E sabe que muitas vezes, ou muitas e muitas vezes, você vai falar de Cristo e as pessoas não querem ouvir. Consequentemente, quando eu o amo de maneira adequada, então quando eu olho para aquele texto que é o nosso texto-chave, né? Não ameis o mundo, lá de 1 João 2,15, vai perder a sua força. Vai perder a sua força. Porque nós estamos aqui, então, numa relação de amor. Numa relação de amor. E esse tipo de relacionamento promove em nós o quê? Uma separação desse mundo. Separação desse mundo. Então, para que nós possamos dar um passo seguinte, vamos pegar algumas porções das Escrituras Sagradas aqui. A primeira delas, 2 Coríntios capítulo 6. 2 Coríntios capítulo 6. É do verso 14 a 18, para termos o contexto todo aqui lido. 2 Coríntios 6, 14 a 18. A palavra de Deus diz assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre... Tá vendo? Não dá para ver comunhão entre a luz e as trevas. Por isso não ameis o mundo. Só que quando você não ama o mundo, as pessoas te rejeitam. E eu sofro isso. Eu e qualquer cristão, hein? Eu estou testemunhando a minha vida. Mas tenho certeza que qualquer cristão é rejeitado. E começa pelo próprio cônjuge, pelos filhos, é rejeitado. A menos que seja uma família já em Cristo. É diferente. Mas é rejeitado pelo mundo. Se sair fora daquele ambiente que é dos filhos de Deus, da igreja, da noiva, é rejeitado. Nem tem como falar, porque ninguém quer ouvir. É o que ele está falando. Como que as trevas podem andar de mãos dadas com a luz? Não pode. Cristo e o maligno,
Ou que união do crente com o incrédulo?